Qual é o futuro das baterias? Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre o futuro das baterias utilizadas em veículos. A tecnologia de carros elétricos cresceu a uma taxa enorme nos últimos anos e a tendência é que cresça ainda mais. Muitos países da Europa já estão colocando planos para a proibição de venda de novos carros a gasolina e diesel. Portanto, haverá mais foco no desenvolvimento de carros elétricos e suas baterias. E com os avanços da tecnologia, os carros elétricos disponíveis hoje em dia já estão um passo à frente dos carros convencionais, em termos de desempenho e eficiência. Mas o desafio continua. Pesquisadores de várias montadoras e universidades ainda estão trabalhando incansavelmente nos aspectos atuais dos carros elétricos, para torná-los mais acessíveis, práticos e desejáveis. E é óbvio que um dos focos mais importantes desse desenvolvimento é a unidade de potência dos carros. Da mesma forma como acontece com os carros a combustão, um dos elementos mais importantes é o motor e a melhoria do desempenho. É por isso que a bateria é tão importante para os carros elétricos. Mas se a tecnologia tem funcionado bem até hoje, qual é o problema com ela? Atualmente, os carros elétricos, em sua grande maioria, utilizam baterias de íons de lítio para armazenar a energia. Mas a utilização dessas baterias no futuro ainda é incerta, pois a cada ciclo de carregamento, as baterias de íons de lítio se degradam e perdem sua capacidade. Isso faz com que elas se tornem ineficientes para viagens mais longas, o que também afeta a quilometragem e o desempenho do veículo elétrico. Mas quais são as alternativas futuras? Para criar um equilíbrio significativo, deve haver mais algumas alternativas em baterias elétricas que sejam mais baratas, duráveis, duradouras e eficientes, tendo em mente as questões ambientais e geopolíticas. E hoje quero trazer para vocês algumas alternativas que podem ser o futuro das baterias de carros elétricos. Bateria de lítio-ar. Essa bateria oxida o lítio no anodo e reduz o oxigênio no cátodo, para formar superóxido de lítio, ou LiO2, que gera a energia. Ela tem a vantagem de ser mais leve, mais acessível para a produção e com um custo reduzido. Tendo mais capacidade de armazenamento, ela pode ser até 10 vezes mais eficiente em termos de energia do que as baterias de íons de lítio tradicionais. Embora em fase experimental, ela pode se tornar o combustível do futuro para automóveis e para a indústria da aviação, rumo à mobilidade elétrica. Bateria de lítio-enxofre. Ela usa lítio e enxofre proveniente de resíduos industriais, chegando a ser aproximadamente 7 vezes mais eficiente do que a bateria de íons de lítio e é bem leve. Ela oxida o lítio no anodo e o enxofre no cátodo. Mas essa bateria tem um problema, pois ela necessita de uso constante, pois o enxofre é um condutor de eletricidade muito ruim. Para resolver esse problema, é utilizado como condutor no cátodo compostos de carbono. E esses compostos com carbono podem absorver o lítio, ocorrendo a expansão do volume das composições lítio-enxofre. Isso causa grandes tensões mecânicas no cátodo, que é uma das principais causas de degradação rápida. Mas ainda há uma solução possível para esse problema. Pesquisadores estão estudando a utilização do grafeno. O grafeno é utilizado como uma folha de nanopartículas, atuando como um andaime quando o lítio se deposita, o que evita o inchaço e o estouro das baterias. Bateria de estado sólido. Essas baterias usam um eletrólito sólido que também atua como um separador. Esse eletrólito sólido é composto por polímeros e cerâmicas. Elas são potencialmente mais seguras, com densidades de energia mais altas, mas com um problema de ter um custo muito maior. Os desafios para a adoção generalizada incluem energia e a densidade de potência, durabilidade, custos de material, sensibilidade e estabilidade. Acredita-se que a tecnologia de bateria de estado sólido oferece densidades de energia mais altas, e elas podem evitar o uso de materiais perigosos ou tóxicos encontrados em baterias comerciais, como eletrólitos orgânicos ou até mesmo o ácido sulfúrico, usado em algumas baterias. Como a maioria dos eletrólitos líquidos é inflamável e os eletrólitos sólidos não são inflamáveis, acredita-se que as baterias de estado sólido apresentam menor risco de incêndio. São necessários menos sistemas de segurança, aumentando ainda mais a densidade de energia. A tecnologia de bateria de estado sólido permite um carregamento mais rápido,
podendo utilizar uma tensão de carregamento mais alta e um ciclo de vida mais longo. Porém, baterias de estado sólido são tradicionalmente caras para fazer e empregam processos de fabricação considerados difíceis de escalar, exigindo equipamentos muito específicos e caros. E as operações em baixas temperaturas podem ser desafiadoras, já que as baterias de estado sólido têm historicamente um desempenho ruim em baixas temperaturas. Bateria Dual Carbon ou duplo carbono. Essa bateria é mais simples em termos de estrutura. Tanto o anodo quanto o catodo são feitos de carbono, com uma solução eletrolítica orgânica, como sais de lítio para correntes iônicas. Ela teria a vantagem de ser mais barata em termos de materiais e mais seguro por ter estabilidade térmica. As baterias não aquecem durante o carregamento e o descarregamento, o que reduz o custo dos sistemas de resfriamento e catalisadores. Também pode ser descarregado completamente sem prejudicar o produto principal. Além disso, ele se orgulha de ser cerca de 20 vezes mais eficiente em termos de carga e durabilidade em relação às baterias convencionais, podendo movimentar veículos por longas distâncias. Ao considerar como expandir a infraestrutura de carregamentos de carros elétricos, o número de estratégias e tecnologias potenciais parece ser bem variado. No entanto, está claro que uma infinidade de fatores ainda precisam de desenvolvimento e pesquisa. Mas o aumento no interesse da população por carros com esse tipo de tecnologia tendem a acelerar esse processo. Do lado, tem duas recomendações de vídeos que vocês podem gostar. Então clique em um deles para continuar no tema. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você dar seu like no vídeo e se inscrever no canal caso não for inscrito. E é claro, ative o sininho para receber nossas notificações. É isso aí, meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.